A seguir, Hora da Notícia. A medida provisória da liberdade econômica foi aprovada ontem à noite pela Câmara dos Deputados. A professora e economista Cleide Moreto é nossa convidada hoje para nos ajudar a entender quais os impactos desta medida na economia. Uma iniciativa simples que ajuda a aquecer o inverno de quem precisa. O Cine realiza hoje um atendimento especial para aqueles jovens que desejam entrar no mercado de trabalho. E ainda a gente mostra nessa edição uma viagem no tempo através de um passeio de Maria Fumaça em Marcelino Ramos. Hoje é quarta-feira, é 14 de agosto, é hora da notícia. A gente vai mostrar agora uma iniciativa que nasceu de uma ideia bem simples, mas que ajuda principalmente quem não tem condições de se manter aquecido nesse frio que anda fazendo. Olha só. Há 4 anos, nos dias que fazem sol, a calçada dessa floricultura ganha um complemento. A corda amarrada entre as árvores serve como um varal. As roupas que estão expostas vieram parar aqui através de doações arrecadadas pela Lourdes. A ideia é ajudar o próximo, que com essa dificuldade financeira, as pessoas, né, não é fácil para conseguir, principalmente as roupas de inverno, que são mais caras, né? A gente vem fazendo isso há 4 anos e é uma forma de ajudar o próximo, né? As peças podem ser retiradas pelas pessoas que passam por aqui, desde que de fato sejam necessárias. A Rosângela é de um bairro vizinho. Para ir para o trabalho, todos os dias passa pelo varal e aproveita para dar uma olhadinha nas peças. Acho muito bom, né? É uma ajuda, né, para as pessoas que não têm, né? É uma grande ajuda. Sempre o pessoal vem, passa, pega, se serve, escolhe a peça e leva somente aquilo que vai utilizar. Porque como está exposto e tem como ver tamanho, tipo de peça, tudo, fica tipo numa loja, né? A pessoa vai levar o que vai utilizar. Bom, o varal fica em frente à floricultura, na rua Teixeira Soares, o número é 367, no bairro Veracruz, em Passo Fundo. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o texto base da chamada MP da Liberdade Econômica, uma medida do governo que pretende desburocratizar os novos negócios. Essa medida provisória, ela elimina, por exemplo, a necessidade de apresentar qualquer licença, alvará ou autorização para abrir empresas no Brasil. Nesses casos, o governo pode exigir apenas o CNPJ. Bom, mas a medida ela só vale para negócios considerados de baixo risco. Com a gente aqui no estúdio, a economista, doutora em economia, professora aqui da universidade, Cleide Moreto. Aliás, ontem era o seu dia, parabéns, obrigada, professora Cleide, dia do economista no dia de ontem. Muito obrigada. A gente quer começar lhe perguntando o seguinte: o Brasil é de fato um país burocrático para quem quer empreender? Comparando com outros países mais desenvolvidos, efetivamente nós temos uma burocracia maior para abrir, tá? Mas existem outros países que exigem ainda mais. Eu diria que existem países que, por exemplo, exigem que a pessoa se capacite antes de abrir uma empresa. Na Europa, nós percebemos isso. Você pode abrir logo, mas você tem uma série de instrumentos que te prepara para entrar no mercado. O Brasil ficaria numa posição que seria a do meio do caminho. Ele não é o país mais burocrático para se empreender, como alguns dizem, e também não é o menos. Não. E o que se tenta fazer com essa medida é tentar tornar mais ágil esse processo, de preferência que seja, no máximo, em questão de dias, tá? E aí a exigência, o que se faz é se flexibilizar todas as exigências anteriores, como no caso os alvarás. Isso com certeza vai viabilizar. Quem quer abrir a empresa hoje, nada vai impedir. Claro que existem setores protegidos ainda, que é por concessão, mas no geral, não. Agora, como uma especialista em economia que de fato você é, na prática,
isso vai trazer um impacto positivo na economia? Do ponto de vista da abertura de novas empresas, de geração de trabalho e renda, principalmente de geração de renda, sim. Só que, por outro lado, eu vejo com reserva porque essa flexibilidade também, ela vai criar um aumento no número de empresas que entram dentro do conceito do que a gente chama de economia informal. O que é a economia informal? É aquela empresa que ela se aproxima do modelo ideal, mas que ela não tem todas as condições de competir no mercado. Então, é o que pega o tecido todo de microempreendimentos, de pequenos empreendimentos. Então, eu vejo mais como uma possibilidade de autoemprego, de expansão desses negócios, uma maneira de sobrevivência, do que o impacto maior nessas empresas maiores, que geram trabalho e assim por diante. Bom, eu falei há pouco que essa medida, ela exime empreendimento de baixo risco de licenças, como autorizações, alvarás. Para a gente entender o que é considerado um empreendimento de baixo risco, essa é uma definição que, de fato, não está bem colocada. Nós podemos ver baixo risco do ponto de vista da segurança do trabalhador, e eu acredito que tenha sido esse o intuito do uso dessa definição, porque hoje nós temos que pensar, bom, a empresa abre, ela contrata pessoas, qual é o risco que essa empresa tem, e isso o próprio INSS, se vocês olharem para o auxílio-doença e a contrapartida da empresa, ela faz uma classificação de risco. Então, o que eles estão comentando que são empresas que não têm um impacto tanto do ponto de vista para a saúde do trabalhador, quanto o impacto do ponto de vista de alvará sanitário e outras atividades, inclusive danos ambientais, né? O risco seria baixo de que ela não, pelo menos num primeiro momento, ela não tem nenhum tipo de efeito nocivo, tanto para o trabalhador quanto para as pessoas que adquirem esses bens. Bom, ao mesmo tempo, a gente sabe que há um grande número de empresas abrindo e muitas fechando, com pouco tempo de vida. O Sebrae nos confirma esses dados, eles acontecem em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Só abrir uma empresa, por mais que se tenha toda a boa vontade e desejo de vencer, não é suficiente. Eu vejo que essa medida, ela abre uma expectativa nas pessoas que desejam abrir um negócio. E é claro que existe o risco do próprio negócio, o risco econômico. E como todo mercado, vai ser o mercado que vai decidir. Então, nessa abertura, que com certeza vai ter um impacto positivo no número de empresas, nós vamos ter as que se darão bem, ou que terão todas as condições de enfrentar o mercado, e as que não conseguirão sobreviver. Infelizmente, liberdade econômica faz com que o mercado defina quem fica e quem sai. Professora Cleide, muitíssimo obrigada pelas suas explicações. A gente não entrou aqui nos aspectos que envolvem a segurança do trabalhador, porque amanhã nós vamos receber aqui no Hora da Notícia um especialista justamente para nos explicar quais os impactos desta medida para os trabalhadores. Professora, mais uma vez, obrigada e bom trabalho. Sempre à disposição de vocês. Obrigada. Agora a gente tem informações com a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara, o que temos para o dia de hoje? Olha, Thaís, só para complementar a respeito da MP da Liberdade Econômica, que ela foi chamada de uma mini-reforma trabalhista. Os impactos na legislação trabalhista são muito grandes. Por isso, amanhã o Dr. Paulo Schneider, que é professor aqui da UPF, um especialista na área, vai esclarecer o que mudou. E por conta disso também, a MP da Liberdade Econômica, hoje ela volta à votação na Câmara, porque os deputados devem votar os destaques que pode mudar o texto original aprovado ontem à noite. A sessão está marcada para as 14h. Mas olha, Thaís, eu quero falar mesmo sobre um projeto de lei importante aprovado ontem pela Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Esse projeto, ele implanta o Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo. E o que isso representa? Representa dizer que agora o município de Passo Fundo
faz parte de um grupo de cidades que tem gestão plena na assistência social. A discussão para a aprovação do projeto iniciou ainda em 2015 e envolveu toda a rede de proteção das crianças e adolescentes. O plano decenal prevê ações efetivas para um período de 10 anos através de órgãos públicos e também assistenciais de prevenção e também reinserção de crianças e adolescentes que tiverem cometido atos infracionais. O mais importante serão ações preventivas da rede de proteção da assistência básica que passam a ser oferecidos logo, logo. Obrigada, Zumara, pelas informações. Bom trabalho para ti. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Até às 5 horas da tarde de hoje, a agência do Cine de Passo Fundo, integrando uma ação que é estadual, realiza atendimento exclusivo, voltado então para jovens que desejam entrar no mercado de trabalho. A ação jovem vai direcionar atendimento nas áreas de intermediação de mão de obra e de encaminhamento de carteira de trabalho, além de atividades de orientação profissional. Outras 2 atividades em escolas também integram esse projeto. Depois do intervalo, uma viagem no tempo através de um passeio de Maria Fumaça em Marcelino Ramos. Nós já voltamos. Nos 13 anos da Lei Maria da Penha, muitos foram os avanços em direção à proteção da mulher que é vítima de violência. Mas ainda há muito que avançar, especialmente na educação dos filhos e na ampliação de políticas protetivas. Esse tema foi pauta do programa Painel, apresentado ao vivo ontem à noite, aqui pela UPF-TV e pela rede de rádios UPF. O programa ele tem sempre uma reprise na quarta-feira, às 11 da noite, e uma última apresentação na quinta-feira, às 10 da noite. A gente te mostra agora um trechinho do programa. Ao longo dos anos, a gente percebe que a mulher está muito mais entendendo o seu papel na sociedade, entendendo a sua posição dentro do seio familiar, e ela sabe cada vez mais os seus direitos. Infelizmente, ainda acontece de muitas mulheres acharem que a violência doméstica faz parte do dia a dia. Então, aqui na DEAN, especialmente, como bem falamos antes, nós temos um trabalho diferenciado de acolhimento institucional dessas mulheres que são vítimas da violência. É uma profissional capacitada da assistência social que acaba acolhendo, verificando, num primeiro momento, qual que é a necessidade dessa mulher, para que seja feito o registro e o encaminhamento necessário. E no nosso município especialmente, um fator que não é elogiável é que nós não temos uma vara especializada em violência doméstica, o que faz com que uma mesma mulher tenha que ter diferentes processos para atender todas as suas necessidades. Então, ela vai ter um processo criminal, ela vai ter que ter outro processo de família e, às vezes, essas decisões podem ser até dissonantes. Se de um lado a mulher precisa de um tratamento e do acompanhamento pela rede, o homem que é agressor também precisaria. Ele também precisa de atenção, porque a gente vai resolver o problema dessa vítima, mas ele não vai ser a última pessoa com que vai se relacionar, provavelmente não vai ser essa vítima aqui, vai se relacionar com outra pessoa. E se ele tem esse instinto, esse machismo tão arraigado que ele vê a mulher como um objeto que é dele, não pode ser do outro, ele vai repetir a conduta num outro relacionamento. Pelo menos 14 municípios gaúchos registraram temperaturas negativas hoje. De acordo com a estação meteorológica da Embrapa Trigo, Passo Fundo registrou 1 grau negativo. Essa foi a terceira temperatura mais baixa neste ano. A cidade também já registrou 10 geadas de intensidade forte e a média aí dos nossos invernos é de 12 a 14. Então, se a média se cumprir, ainda faltam algumas. Tem previsão de mais geada para os próximos dias. Veja como fica a temperatura amanhã e também na sexta-feira. Previsão de uma quinta-feira com sol pela manhã e geada. Nuvens aumentam no decorrer do dia. A mínima é de 4 e a máxima chega a 17 graus. A sexta-feira será de sol com algumas nuvens e não tem chuva. A mínima é de 9 e a máxima não passa dos 23 graus.
O Esporte Clube Vila Nova Independente está organizando avaliações de atletas para atuar no River Plate. A atividade acontece amanhã no Centro de Treinamento do Independente Vila Nova. Fica no Parque Roselândia, em Passo Fundo, das 9 da manhã até 1h30 da tarde. As avaliações serão acompanhadas pelo CEO do clube argentino, Gustavo Grossi. Podem participar os jovens nascidos entre os anos 2001 e 2007. Hoje a gente vai mostrar um bom lugar para você conhecer aqui perto, na divisa do nosso estado com Santa Catarina. E você pode cruzar de um lado para o outro de um jeito diferente, de trem. Essa fumaça que aparece tímida tem um papel muito importante. Lá tem vários vagões e várias locomotivas. No início do século passado, esse momento era bem diferente. O trajeto, então, nem se fala. Aqui é Piratuba, Santa Catarina. Fica praticamente na metade do caminho da primeira estrada ferroviária a ligar o Rio Grande do Sul a outras partes do país. O trajeto começava na estação de Itararé, São Paulo. De lá até Santa Maria eram mais de 1.400 quilômetros. Hoje o que resta é um pequeno trecho que sai de Piratuba e anda 25 quilômetros até Marcelino Ramos, a primeira estação no Rio Grande do Sul. Esse é o trajeto que restou para se fazer nessa viagem de volta no tempo. Agora a rota é toda turística, no total dá 1h30 de viagem até Marcelino Ramos. E durante o percurso, tem muitas atrações que lembram um pouco da cultura local. E claro, também tem a passagem pela famosa ponte de ferro que faz divisa entre os dois estados. E outra coisa que vale muito a pena conhecer é a locomotiva. Essa tem mais de 100 anos, saiu da fábrica nos Estados Unidos em 1913. E veio direto para o Brasil. Já os vagões são mais novos. Foram construídos na década de 1940. Recentemente foram restaurados. Depois da ponte, o trem chega na estação de Marcelino Ramos. Uma viagem que dura em torno de 3 horas, contando a ida e a volta. Se você quiser, pode fazer o passeio tanto por Piratuba quanto por Marcelino Ramos. Hoje a gente fica por aqui. Aproveita para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. Você pode ver a UPF TV em nossa página no Facebook, também pelo Instagram, e temos um canal no YouTube. A gente volta amanhã ao vivo ao 12h30 com novas informações. Até lá!